O NIBOS é intemporal, quem tira fica com o certificado, não tem necessidade de o renovar, ou seja, é como se nós fôssemos tirar uma graduação, uma faculdade, é um centro, neste caso, que tem a sua confiança, que gera a sua confiança. Há também, noutros casos, em alguns países, como é o exemplo do Oriente Médio, em que, para se trabalhar nestas áreas, havia algumas recomendações, não sei se todos eles terão alguma força de lei, mas recomendações para que trabalharem nestas áreas da segurança do trabalho necessitariam de ter uma graduação, ou seja, uma certificação NIBOS. Isto é algo que acontece também, no caso em concreto, no Oriente Médio, e depois há muito o critério da própria empresa que estipula para si alguns requisitos e dentro desses requisitos fará com que possa ou não privilegiar estas certificações. Fábio, não sei se já me estendi muito. Como eu disse... Vou botar meu som. Tá ótimo, Nelson. Vamos para frente. Tem mais 3 slides e aí a gente abre um pouquinho para as perguntas aí do pessoal. Tá muito bom? bem. Eu penso que já falei aqui um pouquinho como agrega internacionalmente. Eu não sei se o Fábio quer dar aqui essa visão mais até dos alumni. Vocês veem que há aqui uma parte que é os alumni. A alumni é a rede, que é muito importante, a rede de pessoas que já fizeram o curso e que, neste caso em concreto, depois também se vão sentir um pouquinho mais confortáveis. Naturalmente, todos nós vamos criando e vamos agindo por afinidade. Seja uma afinidade clubística, seja uma afinidade clubística de clube, neste caso, seja uma afinidade de instituição, da faculdade onde nós estudamos, não é? Se eu sou o USP, se eu sou o FRJ, se eu sou o Unicamp ou até UFO, na qual eu já dei aulas e muito me regozijo por ter colaborado com a Universidade Federal de Uberlândia. Todas estas pessoas acabam por depois também, muitas das vezes, fazerem alguns requisitos onde voluntariamente podem requerer. Isto tudo funciona quando há seriedade, quando há exigência. E este é um aspecto que é muito importante. É que a qualificação aqui não é uma qualificação comprada, é uma qualificação conquistada. É necessário conquistar, é necessário trabalhar, no pain, no gain, e este é um foco fundamental de toda a gente. Ou seja, o trabalho tem que ser da gente. O trabalho tem que ser das equipes que estão a criar as condições necessárias, todas elas operacionais, para que os formandos tenham um ambiente que se coadune com a expectativa e com a exigência da formação, um preparo muito extensivo e sério dos instrutores e um preparo, como é óbvio também, de todos os alunos, que quem vai tem que vestir a camisa e tem que ir com sentido de missão de que vai para conquistar. Vai na luta. Não estou escutando, Fábio. Ótimo, Nelson. Eu vou pegar seu gancho aqui e brasileirar esse negócio todo que você falou, resumindo que aqui no Brasil o pessoal pergunta muito, mas eu vou ter uma certificação NIBOS, eu não penso em sair do Brasil, eu penso em ficar no Brasil, porque a certificação é uma qualificação, ela vai fazer com que você se destaque no mercado, vai fazer com que você tenha alguma coisa a mais que talvez o seu gerente fora do Brasil, o seu diretor, conheça. Muitas vezes as pessoas elas não conhecem a Unicamp, não conhecem USP, não conhecem o FRJ, mas conhecem NIBOS. Então, não é necessariamente uma certificação para quem quer sair do país, mas é uma certificação também para a pessoa estar apta a desempenhar o trabalho fora do país. A Ariane puxou esses dados aí, está todo mundo vendo, todo mundo está conseguindo enxergar o slide, né? A Ariane puxou isso hoje de manhã no LinkedIn, então nós temos hoje 166 vagas, aliás, perdão, 1.166
666 vagas que, de alguma forma, citam Neboche, né? Mundialmente. E aqui à direita, nós temos uma vaga no Brasil. Ela saiu faz um dia. É uma vaga de EHS, Program Manager, para a Amazon. Esse cara, pela descrição da vaga, ele vai cuidar do Brasil e América Latina. E uma das solicitações da Amazon é que a pessoa tenha formação em negócio. Fabio, mas para o cara trabalhar no SESMIT, ele não precisa disso. Não precisa. Mas isso é uma qualificação a mais, isso é um filtro a mais, e esse é um requisito a mais do cliente. É como, por exemplo, solicitar o inglês. Eu quero um profissional que fale inglês, e eu pago para ter um profissional com inglês. Então, essa certificação, apesar dela não ser obrigatória, e a gente deixa isso muito bem claro, ela não é obrigatória no Brasil, ela é facultativa, mas ela não deixa de ser um diferencial. Ela não deixa de ser um diferencial e ela não deixa de ser uma estrelinha a mais no currículo, algo que de alguma forma pode chamar a atenção de um recrutador. Nós tivemos até recentemente uma ex-aluna que participou de um processo seletivo, e esse processo seletivo, a entrevista final era fora, e essa pessoa realmente não conhecia nada no Brasil de saúde e segurança, mas conhecia o negócio. Quando viu o negócio no currículo da pessoa, ficou contente, acabou alinhando as expectativas, e ela acabou na oportunidade de gerência Brasil, América do Sul, porque também, não só o negócio, é natural, as outras qualificações, a experiência da pessoa, o currículo, os trabalhos desempenhados, tudo isso pesa. Mas o negócio ajudou, né? A gente conversou bastante depois dessa oportunidade, e ela falou, olha, eu não tenho dúvida que de alguma forma foi alguma coisa que chamou a atenção do meu chefe lá de fora, porque eles não conhecem sistema de gestão no Brasil, não conhecem saúde e segurança aqui, mas Neboche estou falando a mesma língua com o pessoal de fora. Então, é uma qualificação que tem essa função, melhorar o currículo, chamar atenção para oportunidades, chamar atenção dentro da sua própria organização para quem é de fora, e também, por que não, amanhã ou depois, trabalhar fora do Brasil. Eu diria que essas três grandes vertentes. Deixa eu mudar aqui. Bom, já falando comercialmente aqui, nós temos duas formações previstas. Nós temos uma formação que é o International General Certificate, previsto de 22 a 3 de julho. Ele vai ser totalmente telepresencial. E nós temos um específico de segurança de processo, que é uma semana, que é o PSM, Process Safety Management, previsto para 27 a 31 de julho desse ano. Então, os dois já estão no site da NC Learning, e a gente já pode começar a conversar com as pessoas e admitir inscrições para essas formações. Bom, já concluindo aqui para abrir para as perguntas, estudar realmente é um privilégio, né? E esse esforço pessoal que vai levar você a conhecer pessoas e mundos que quem está acomodado ou que por um momento ou por uma condição jamais vai conhecer. É o conhecimento que faz a gente desbravar as coisas, pensar em coisas novas e pensar fora da caixa, né? Então, às vezes, a gente encontra profissional de saúde e segurança que fez a formação há 10, há 15, há 20 anos e nunca fez atualização, mas eu já sou engenheiro, já sou médico, eu já sou técnico, legal, mas e aí? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, o Neboche é uma possibilidade, é uma formação internacional que abre o horizonte não só no Brasil como para o mundo. E agora está fácil fazer isso aqui porque é em português, os exames são em português, aplicado por instrutores que falam português. Então, isso facilita também quem não tem o inglês totalmente fluente.
Fábio, se me permite, há aqui um aspecto também muito importante, que é tudo em português, mas sobretudo os conteúdos são pensados em inglês. O que é que quero dizer com isto? Um fator que é muito importante é que, culturalmente, a segurança, neste caso em concreto da Nibós, deve vir com um aspecto muito britânico. O Fábio é uma pessoa que costuma dar um exemplo muito concreto sobre as escavações, não é? Ou seja, isto para dizer o quê? Quando nós temos que abordar as questões da escavação nos conteúdos Nibós, uma das coisas que devemos fazer antecipadamente é a verificação de resíduos ou artefactos explosivos. Isto é, a possibilidade de haver bombas que possam estar dentro da escavação. E isto tem um contexto muito prático, que é um contexto, sobretudo, de uma Segunda Guerra Mundial, não é? Em que ainda há situações em que isto é uma realidade. Isto para os britânicos é peanuts, como eles dizem, é uma coisa muito tradicional, muito normal. Nos contextos e nas respostas nós encontraremos isso, como encontraremos também a questão dos telhados extremamente íngremes e a presença tanto do gelo como do mau tempo, não é? Que são coisas muito concretas, muito da realidade britânica, mas que depois estarão em português. E este é um aspecto também muito importante, é que quando estamos a passar estas informações, tudo sendo em português, é importantíssimo chamar aculturação, ou seja, pensarmos um pouquinho na cultura, no contexto social e económico, neste caso também britânico. E isso é um aspecto que obviamente tem que ser trabalhado e que tem que ser pensado. Ninguém quer que vocês se tornem mais ou menos ingleses, pensar um pouquinho mais fora da caixa e abrir horizontes, porque também trabalhar, eu já vi aqui, temos pessoas em Angola também, temos aqui um participante que já me sinalizou que nos estava a ouvir de Angola, por isso, em que na Angola uma realidade das minas, e ainda é uma realidade infelizmente também presente, mas o que nós devemos pensar é nestas questões da segurança, seja no Rio Grande do Norte, seja no Rio Grande do Sul, no Amazonas, na Bahia ou até em São Paulo ou no Rio de Janeiro, todos nós temos que pensar a segurança no local onde ela se encontra para as pessoas que lá se encontram. E esta é uma verdade também que o próprio Nibós dá-nos essa mundividência, chamar-lhe desta forma, uma mundividência no ciclo, neste caso. Desculpe, Fábio, era só para dar esta chega o Fábio brasileirou e eu mundializei. Faz parte. Cada um fala o contexto que vive. Isso é importante.